Bem, amigos, vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, estamos aqui de volta no canal Vascaínos em Ação, né? Conforme está aí na capa do nosso vídeo, tempestade sem fim, tempestade infinita. Quando a coisa parece muito ruim, vem algo para piorar. Nada pode ser tão ruim que não possa ser piorado. E no Vasco não está diferente. Vamos falar muito sobre esse problema com a 777 Partners, que perdeu uma ação muito importante na justiça americana, e isso pode causar e vai causar estragos no Vasco aqui no Brasil. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos aí rapidamente, mas antes eu tenho aquele pedido a fazer. Se você que ainda não é inscrito no canal, ainda não se inscreveu, dá essa moral aí, se inscreve no Vascaínos em Ação, aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer, combinado? Valeu! Bem, gente, vamos lá. O primeiro assunto de hoje, né, não esquece, no final do vídeo, vamos falar sobre essa ação da 777 que pode acarretar sérias, graves consequências para o Vasco, tá? Mas vamos falar também sobre a janela tão falada, tão famigerada, janela de transferências que está aberta, mas até agora nem diretor executivo a gente tem, nem um diretor de futebol a gente tem. Hoje, quem comanda o futebol do Vasco são dois ex-jogadores, Pedrinho e Felipe. Qual a bagagem que eles têm? Sim, eles têm bagagem de tudo isso que eles fizeram até agora e de tudo isso que eles podem fazer daqui para frente. Então, o Vasco está entregue às baratas, não tem comando, não tem time, não tem elenco, e o nosso presidente está passeando com a seleção brasileira, tomando champanhezinho e dividindo mesa com mulambos como Gerson, Danilo, Léo Ortiz, enfim, faz parte, né? Então, a nossa janela de transferência, como se nós estivéssemos com um elenco muito bom, temos dois pretensos, dois jogadores que estão sendo sondados nessa janela, que é o famosíssimo atacante Elinho, né? E o Brian Rodrigues, a novela Brian Rodrigues, que está lá no América do México, que vem, não vem, vai, não vai. E olha, eu vi o jogo do América do México contra o Los Angeles Galaxy, né? Que definiu a última vaga para o Mundial, né? Para a Copa do Mundo de Clubes. E o Los Angeles ganhou a vaga, ganhou do América do México, e o Brian Rodrigues não jogou porcaria nenhuma. O cara não é lá essas coisas que andam falando por aí, não. Então, tem todo o indício de ser mais uma porrada que a gente vai tomar. Porque fica se falando tanto nessa janela, no Brian Rodrigues, há mais de um ano, que vem, não vem, vai, não vai, Palmeiras também quer, Botafogo também quer, não sei quem também quer, vai acabar vindo para o Vasco, e vai acabar da mesma forma que acabou o Maurício Lemos, porque o Brian Rodrigues também tem um problema físico, um problema médico. Maurício Lemos já está quase aí terminando o vínculo e não entra em campo. Então, está aí o retrato dessa gestão ridícula, absurdamente incompetente que está gerindo o futebol do Vasco, né? A janela está aí e até agora nada, como se fôssemos o melhor elenco do Brasil, né? E a gente vê, eu vou citar um comparativo aqui, né? Alguns das últimas contratações do Vasco são Maurício Lemos, que não joga, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, dois zagueiros que ninguém conhecia, Lloyd Augusto, Jean Davi e por aí afora. Enquanto outros times aí, rivais aí, né, investindo milhões e formando elencos fortes. A única coisa que eu queria, sou sincero com vocês, era ter um elenco que me desse assim a capacidade e a condição não de vencer todos os jogos. A gente sabe que esporte, a gente ganha um,
perde outro, mas de competir, da gente não entrar num jogo contra o São Paulo agora, que é a próxima rodada, nosso próximo jogo no Brasileirão, contra o São Paulo no Morumbi, e a gente já não ir com a certeza de que a gente vai perder. Porque hoje, essa é a certeza que eu tenho, que a gente vai perder esse jogo. Então, tá complicado. E se algo não for feito urgente, em questão de janela de transferência, a tendência é piorar. Gente, e o outro assunto que bombou, tá bombando essa semana, é sobre a 777 Partner, porque apesar do Vasco ter ganho, o associativo, ter ganho na justiça, né, sobre o controle do futebol do Vasco, a 777 ter sido perdido os direitos de controle das ações da Vasco SAF, a justiça americana deu ganho aos credores que processavam a 777. E a justiça americana determinou que as ações dos times que a 777 Partner controla ou controlava fossem a leilão. Já está determinado. As ações vão a leilão. E quando vai a leilão, é vendida por um precinho pequeno e qualquer um pode comprar. São eles, os times, né? O Genoa da Itália, Standard Liège da Bélgica, Sevilha da Espanha, o Hertha Berlim da Alemanha e o Vasco da Gama do Brasil. Fernando, o que isso pode acarretar para o Vasco? Não sei. O que eu sei é que tem uma briga jurídica e judicial entre a justiça americana e a justiça brasileira. Por quê? Mas não pode leiloar as ações do Vasco, porque a 777 não faz mais parte. Tá, mas se a ação americana for antes da ação que tirou a 777, desculpa, mas sim, as ações, os 30% que eram da 77 poderá haver uma retroatividade e serem incluídas nesse pacote do leilão. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque muda toda a estrutura do Vasco, muda tudo, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem pode comprar as ações no leilão, e fica essa briga jurídica que cada vez mais afunda o nosso Vasco para o fundo do poço. É uma situação deprimente, é uma situação juridicamente absurda e reflete dentro de campo e reflete no futebol. Esse é o problema, e faz com que jogadores de um nível maior, profissionais até inclusive, aí eu incluo o diretor executivo, como é que essas pessoas, esses profissionais vão encarar uma vinda para o Vasco com todas essas incertezas acontecendo. Então é nisso que se transformou o Vasco. Hoje o Vasco é uma grande interrogação no mercado, tá? Uma grande interrogação dentro de campo e uma grande interrogação fora de campo. Vamos esperar os próximos dias para ver como isso... Aliás, hoje, sexta-feira, deve estar sendo feito, nesse momento, o leilão das ações do Vasco. Vão ser leiloadas as ações da 777 no Vasco, tá? Só não se sabe se juridicamente isso vai ter um desdobramento ou não. Aí é uma briga entre a justiça americana e a justiça brasileira. Tá bom, gente? Era esses os assuntos de hoje. Vamos aguardar os acontecimentos e qualquer coisa a gente vem aqui e dá notícia para vocês, seja lá o que aconteça. Saudações vascaínas! Até o próximo vídeo. Fui, galera! Tá feia a coisa, hein?